Estamos para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando agora a libertação. A vida no mundo espiritual, contada por André Luiz através de Chico Xavier. Vamos lá. Numa cidade estranha. No dia imediato, pusemos-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetuosas, um instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, enfrentaríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitiria num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho. Olha só, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões, em descida, com escalas por diversos postos em instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Nós já vimos em capítulos, em livros anteriores, a descrição desses locais. Então, esse vem apenas somar com vários que a gente já ouviu descrição. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade profícua, ou seja, objetivo, nós viemos para fazer tal tarefa nós vamos fazer. Por quê? Porque cada caso desses tem alguém cuidando, certo? Lembrando a selva escura a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aqui ele se refere a Dante Alighieri. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mais vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Ló, transformada simbolicamente em estátua de sal? Recomendo aqui o livro muito fininho, que chama O Abismo. Ele vai explicar sobre essas árvores. E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Mesmo livro. Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrios nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente
passou a sufocar-nos. Repousamos, de algum modo, vencidos de fadiga singular. E Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptam a ele. São compelidos a cobrir-se com a substância do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos feliz. Eles tiveram que baixar o padrão vibratório, tiveram que se envolver com aquela lama, com aquela atmosfera, para poder ser visto por quem eles iam trabalhar. A oração dele agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quanto na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Ou ele está dizendo o quê? Que existe abismo ainda mais profundo de onde eles estão. E que onde eles estão, esse tipo de atmosfera atinge o plano físico, onde a gente habita. Existe uma inter-relação mental entre esses dois planos, esse terrível e nós, aqui na crosta. Chegou para nós um momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Eles tinham que representar esse papel. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em redor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Que abnegação, não é? Eloy estirou-se, ofegante, e não obstante experimentar, por minha vez, asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose, silencioso e palidíssimo. Que abnegação! Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Olha só, a figura, a aparência deles mudava. Pouco a pouco, sentindo-nos pesados, tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Vocês estão conseguindo imaginar tal situação? Decorridos longos minutos, o orientador apelou ao dirigente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares, anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Eles estavam ali disfarçados. Mas não será isso mentir? Exclamou Eloy, quase refeito. Gúbio dividiu conosco o olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomendou não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde.
O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação, sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem, nas condições em que nós achamos, ali disfarçados. Interessante, como se usasse aquelas roupas do exército, certo? Com disfarce. Esqueci o nome agora. Se erguêssemos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Eles tinham que estar ali disfarçados. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos, brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Como não? Respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal? A direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sápatra de inigualável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. E por que permite Deus semelhante absurdo? Como se Deus pudesse permitir absurdos. Tudo tem razão de ser. Desta vez era meu colega que perguntava de novo, semi-apavorado, agora ante os compromissos que assumíramos. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou. Pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana quando desvairada pela sede de dominação. Não é verdade? Quantos países no planeta Terra vivem uma situação semelhante? E Deus concorda que assim seja. Desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal, trazendo para o planeta Terra essa situação. Por que países têm ditadores que fazem essas guerras? Porque as pessoas que estão morando ali precisam dessa experiência para aprender alguma coisa. Nada é em vão, tudo tem uma função. De período a período, contando cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, como acontece nos círculos terrenos. Não é? Acontece uma contra-revolução, aquilo tudo muda e vem outro governante. Às vezes até pior que o primeiro. E às vezes resolve. Tudo é lição para a humanidade. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas, que se endurecem ou bestializam. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso. Somos nós mesmos, completou o instrutor paciente. Quando nos desviamos impenitentes da lei, já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes. Mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação
mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Todos nós já fomos partes disso que ele descreve, mas a gente reencarna, esquece tudo aquilo e tem a oportunidade, sob um novo ambiente, de se regenerar. Se não regenerar, volta para lá. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão do meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e de antemão conheço as lições que constituam novidade. Quer dizer, ele lembra, o Gubbio lembra de quando ele vivia aí, nessas condições, e agora ele é regenerado. Muitos de nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir tão não distante, e Gubbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Porque se a pessoa não é forte, ela cai nessa vibração e passa a ficar por lá mesmo, gostosamente. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso que nos dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Perceberam o risco que eles estão correndo? Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo dessa hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Adiantamo-nos caminho afora, como se fazia possível. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente. A princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilavam a nossos olhos. Mutilados às centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob o nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, informou calmo, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Eu vou repetir. Milhões de pessoas, informou calmo, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Não é ninguém. É autopunição. É autojulgamento. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos,
nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, seja no bem ou no mal, ao interior dela própria. Tudo se passa conosco, na nossa consciência. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros, qualidades louváveis, envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além do túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo da carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo, sobre a qual se escondia a maneira de tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que se exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares. Não obstante, ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Mas interferir. Não há recursos de soerguer semelhantes comunidades, ele se refere à comunidade. A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima, contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Ou seja, o socorro está disponível. Eles dizem de boca que querem, só que enquanto não houver uma ligação real, verdadeira, ele não consegue sair dali. Sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere em mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado, por imposição, a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. Ele está lá porque quer. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil na obra divina. Percebem? A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Esse exemplo é perfeito. Ele tem que deixar de ser peixe para poder sair da água. Sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Será que todos nós entendemos o que ele quer dizer? A gente vai discutir mais depois. Calou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos subhumanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino
purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagem de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação, incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise. Vagueavam absortos, sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós, aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferaram, e animais, em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu discreto, guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial, de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Eu deveria ter marcado de amarelo isso aqui. Fica para a próxima vez. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Só essa linha aqui dá para fazer uma palestra de horas. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de borco, arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta máscara triste, sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela as suas vítimas com mais hedionda crueldade. Certo, porque eu refletisse no problema da assistência, o orientador aduziu. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui as centenas casos de amnésia, psicastenia, loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nesses lugares há de ser o tempo, com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores, ou seja, a piedade direta ou como eles estão indo lá.
embaixadores da renúncia em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos, que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareciam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E por que não visse crianças, exceção feita às raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei que, de novo, uma indagação em voz baixa. Respondeu o instrutor atencioso. Para os homens da terra, propriamente considerado, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? Ou seja, não tem criança lá. E por que, em geral, tanta ociosidade nesse plano? Indaguei ainda. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados que lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Vocês viram que gravidade esse parágrafo? Nós vamos voltar a ele depois. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções no campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto, quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e da aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. Ou seja, esses seres que lá habitam querem que as pessoas aqui no plano terrestre se mantenham na inércia, sem fazer nada de bom, para que elas continuem se alimentando e terem a esperança de um dia encarnar numa delas. Que terrível. Eu vou começar de novo aqui. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação, porque disso depende que eles possam subir. Subir no físico, né? Não é na alma. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Será que nós todos entendemos? Voltamos a isso depois. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto que nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem se alterou. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Nossa, que imagem! Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com o das grandes cidades do Oriente, de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio acentuado,
a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou minhas impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario, em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco, olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificar-nos. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gúbio humildemente. O estranho pôs-se à frente, determinou-lhe acompanhassem as passadas, em silêncio, e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco, e após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Vou fazer um parêntese aqui, porque mais adiante isso vai ser importante. Essa é a casa do Gregório, não é o palácio. Quer dizer, o Gregório deve obediência ao palácio. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados, de fera surpreendida, e interrogou. Vieram da crosta há muito tempo? Achando que ele estava desencarnado, chegando ali. Sim, respondeu o nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem os enviou? Inquiriu o sacerdote, sob visível perturbação. Certa mensageira de nome Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. Não sei quem seja, todavia podem entrar. Tenho serviços nos ministérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção, antes de admitidos ao meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. Só esse capítulo daria um filme, não é verdade? Daria várias palestras. Tem muito material nesse capítulo. E eu confesso que eu não destaquei tudo. Muita coisa ficou para trás. Vamos ao que eu observei. Para que tivéssemos a ideia aproximada da distância e da profundidade do local onde iriam, nos dizem. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e diversas instituições socorristas, penetramos vastos domínios de sombras. Pararam em diversos postos de socorro. Há postos de socorro que podem ser refúgio para os que lá estão, desde que sejam sinceros em seus propósitos de regeneração. Mas a gente percebeu pela leitura do texto que eles não querem. Quando eles quiserem, haverá socorro. 2. André observa e questiona-se. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor? Qual a mulher de Ló transformada simbolicamente em estátua de sal? André cogitava que as árvores fossem pessoas, e ele não está errado. Ele deixou de propósito isso aqui, que é para a gente fique com a pulguinha aqui. Recomendo o livro O Abismo. Ali vemos a narração de várias situações interessantes a esse aprendizado. É uma excursão de um grupo de pessoas que vai lá em estudo. E ele fala bem sobre esses casos mais específicos. 3. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado,
de nossa vontade não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar no imenso lago de lodo. Ato deliberado da vontade. Mais uma vez, o pensamento. Se o motivo da ação é o amor, há proteção segura em defesa dos que descem para socorro. São compelidos a cobrir-se com substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. E cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe. Seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos felizes. Mas para ali estarem, precisam estar integrados na aparência, para poderem ser vistos como sendo ali, ao menos de princípio. Quando alguns pesquisadores que vão olhar pássaros ou animais selvagens, eles precisam se disfarçar, eles enchem a roupa de galhos para poder estar no mato, tirando foto dos bichos. Certo? É mais ou menos isso que eles fizerem. Eles se disfarçam para estar parecido com o ambiente e poderem se movimentar sem despertar suspeita de ninguém. Integrados à paisagem, foi o que eu acabei de dizer, integrados à paisagem, mas ainda disfarçados quanto à realidade vibratória, não poderiam manifestar a luz individual. Nosso retorno aos dons luminescentes, eles não podiam. Apenas mais tarde, quando já fora dos abismos. Viu só? Vimos antes que desceram muito para chegar ao local, buscando mais o lugar fica. Atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo ao círculo da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influência. É importantíssimo a gente saber disso, para a gente não cair nessa armadilha. Junto da crosta, e recebemos as influências desses irmãos ignorantes do bem. A necessidade de esclarecê-los é grande, pois será minorada essa influência nos planos em que habitam os encarnados. Deduzimos que enquanto houver comportamentos maus e ignorantes entre os encarnados, haverá ignorantes nos abismos. Não é? Então, nós precisamos nos educar para que esse ambiente vá se enfraquecendo e desaparecendo pouco a pouco. Depende de nós. Nós que os alimentamos. Abnegação. O amparo está mesmo em todos os cantos. Nessa cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem, nas condições que nos achamos, disfarçados, prontos a auxiliar os que desejarem mudar para o bem. Sabe lá o que é essa abnegação? Seres do bem se disfarçam, como foi descrito, para conviver no meio deles, para, à medida que encontra alguém que quer melhorar, ajudar a sair dali. Existiria abnegação maior? Eloy, André e Gúbio precisavam estar mesmo disfarçados. Nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Por esse número, a gente deduz que 5% são os mensageiros do bem, não é? E é muita gente, hein? Porque são milhões que estão aí. 5% está lá para pesquisar quem está querendo melhorar, sair de lá. Como já tínhamos notícias, pergunta André, e há governo estabelecido num reino estranho e sinistro como esse? Gúbio responde, como não? Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é conhecida pelos poderes superiores, a título precário.
Eles estão lá temporariamente, a permissão de Deus. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrestres. Como na crosta, ditadores comandam povos temporariamente, até que o tempo deles termine. Assim podemos entender por que essas coisas acontecem. É permitido para o bem seja aprendido pelo grupo em questão. Viu só? E todos nós já vivemos nesses postos de maldade. Por isso agradecemos não ter reminiscências completas do passado. Já pensou se a gente lembrasse dos dias que nós vivemos lá embaixo? Gubbio lembra, ele disse. Mas é importante saber que já fomos assim e ter piedade e entendimento deles todos. Gubbio alerta: qualquer desequilíbrio pode ser danoso. Devem recorrer à prece em caso de emoções contraditórias à natureza do bem. E ele diz, lembrando, sempre que está em amarelo é cópia fiel do original. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo aos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Todos estamos em risco de cairmos novamente. Lembramos que André desejava duelar em palavras quando estiveram em socorro nos abismos para resgate amigo. A gente sabe que a regressão não existe. Ninguém cai de onde já está. Ocorre que a gente tem noção do bem, deseja por ele, sobe um pouco. Mas lá dentro a gente ainda tem. Vê o exemplo de André, que queria guerrear as palavras com o espírito inferior. Isso prova que ainda não é bom. Ele está em vias de. E nesse caso, pode cair. Pode voltar, porque é a verdade. No âmago, todos nós temos maldade. A gente não tem a oportunidade de expressar essa maldade. Mas se a gente resiste e continua em ascensão, isso vai se depurando e a gente tem chance de não precisar cair mais. É importante que a gente tenha consciência desse risco que todos nós corremos aqui. A gente tem que ser honesto. Se vier um malfeitor em nossa direção, armado, qual é a nossa reação? É baixar a cabeça e deixar se matar? Ou a gente tentar se libertar daquilo gerando violência? É simples. Todos nós temos riscos de voltar a cair. Tem que ter humildade de entender isso. Seguindo, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Há estruturas como cidade, casas, vivem numa comunidade organizada. Aos moldes deles, mas é organizada. Vendo o grande número de mutilados, André pergunta: por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Responde Gubbio: depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. A pessoa se identifica com o nível em que ela está. Arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Nessa condição de desencarnado, a gente sabe quem a gente é e a gente vai sozinho, por livre e espontânea vontade, para o lugar onde nos compete. Não dá para enganar. É a mente, os registros perispiríticos que modelam os corpos mutilados. Não podemos esconder nos planos espirituais. Somos o que somos e tem os que vivem o que semeamos. Porque a gente engana a si mesmo. Nós não temos uma verdadeira ideia de quem nós somos.
É preciso humildade para entender isso. André pergunta sobre a ociosidade da maioria e o Google responde: quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados que lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Portanto, mais vigilância em nossos pensamentos, tendências, escolhas, pois estamos nos ligando e alimentando esses infelizes e nos rebaixando a níveis deploráveis também. A gente não gosta da preguiça? A gente não gosta do ganho fácil? Ah, eu queria ganhar na loteria, eu queria poder ficar na rede, na beira do mar o dia inteiro. Não é? Então, esses desejos é difícil largar. Mas se a gente quiser devagarinho, a gente consegue. Porque esse tipo de pensamento, de desejo, alimenta os lá de baixo. E os lá de baixo nos retroalimentam. E isso vira um círculo vicioso. E disso a gente não sai. Bom, eu deixo aqui como me encontrar. Eu deixei muita coisa sem comentar, coisas preciosas. Eu conto com vocês que nos ajudem, porque é um estudo em grupo. Eu dependo de vocês. Aguardo a todos e até o nosso próximo capítulo. Até mais.